Isso é uma coisa tão interessante, né? Porque a única coisa certa que existe em qualquer ser vivo é que um dia acaba. Quer dizer, um dia a gente deixa de ser matéria, né? Então, mas isso é muito pouco falado, né? Quando a gente fala de morte, a finitude é a morte, pelo menos física, as pessoas nem gostam de falar no nome, né? Tem gente que não gosta de passar perto do cemitério, tem gente que não, quando alguém fala, porque quando eu morrer, não, bate 3 vezes na madeira, não fala isso. O que é muito espantoso, porque assim, é a única coisa certa. Porque a vida, o nosso passaporte de chegada, a gente sabe direitinho quando né? Que foi carimbado lá a nossa data de nascimento. Passaporte para carimbar a saída, a gente nunca sabe. Ninguém vai saber. Não adianta jogar búzios, não adianta mapa, não adianta carta. A verdade é que ninguém sabe. Então, a gente tem um tempo determinado que não está no nosso controle. Se não está no nosso controle, tudo que nós podemos fazer é fazer a vida que nos é dado, tempo, ainda que curto, não deixar ser pequena. A vida não pode ser pequena, a vida não pode ser medíocre. Porque enquanto eu estiver vivendo a minha vida para deixar um legado, para deixar lembranças, para construir uma história que depois que eu me for vai influenciar pessoas ou vai deixar boas lembranças, aí a gente está dando sentido à vida. Então, esse medo da finitude tem muito a ver com o que eu estou fazendo na minha vida hoje. Hoje. O que eu fiz, né? E eu costumo dizer que a gente morre como a gente vive, né? Se eu estou vivendo uma vida boa, eu vou morrer bem. De uma outra forma, quanto melhor você viver em termos de valores, em termos de virtudes, de sabedoria, essa caminhada que passa a ser não material espiritual também vai ser beneficiada. Então, assim, eu costumo dizer que se a gente for pensar pela lógica, a vida não tem muita lógica, porque a gente nasce sem dente, sem cabelo, papapá, sem saber nada. A gente não sabe andar, aí a gente vai aprender a andar, a gente bota cabelinho, a gente bota dentinho, troca dentinho, a gente estuda, a gente aprende, e aí um belo dia a gente começa a perder o dente, a gente começa a perder o cabelo, né? Teoricamente você fala, mas pra que isso? Se a vida não tem um sentido lógico, pelo menos que a gente entenda, cabe a gente dar sentido à vida, que é exatamente somando valores, a nossa vida e a vida dos outros. Porque se a gente vive a vida assim, a gente não vê o tempo passar. E a gente não pensa na finitude. Então, essa coisa da gente querer controlar o que virá é que traz o sofrimento. Quando a gente vê que eu não tenho esse poder, eu vou fazer o meu melhor todo dia. Como se fosse o último dia. Se a gente viver dessa maneira, quando a morte chegar, a gente chega com legado. E legado não é só aquele cara que fez uma grande descoberta, que fez uma vacina, que deixou boas lembranças. Eu sempre digo que a gente tem que estar vivendo hoje, aqui e agora, construindo grandes lembranças, grandes memórias para a gente no futuro ou para quando a gente não estiver mais aqui, ser lembrado com muito afeto. Porque isso ilumina os nossos caminhos sempre. O que acontece é que para a gente viver é como se o cérebro tirasse essa informação de que a gente é finito, de que a gente vai morrer. É por isso que a gente vive não pensando na morte. E a gente vai fazendo projetos, a gente faz projetos para meses, para anos, para uma vida inteira. É uma certa, uma proteção, né, que o cérebro faz no sentido da gente ir vivendo para a gente não ficar com aquela coisa mórbida de pensar que tem um fim. Por um lado, isso deixa a gente viver a vida muito mais solto, mais leve, poder de fato fazer planos sem estar pensando nessa sombra, digamos assim. Mas também faz com que a gente deixe de ter isso, que é ressignificar a vida, que é redimensionar a vida, que é absolutamente importante. Porque assim, a gente pode viver várias vidas numa mesma vida.
do momento que a gente para e fala assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? A gente tem várias possibilidades, a vida não é uma fatalidade. Tipo assim, escolhi uma profissão, escolhi um casamento, escolhi coisas que são eternas. Não são, porque nem nós somos. Então, assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude. Então, assim, em coisas trágicas, em que as pessoas perdem tudo, ou vivenciam uma situação de muita dor, e aí é nessa hora que as pessoas se fazem perguntas do tipo, eu vivi uma vida até agora que eu queria, o que eu estou fazendo está dando sentido à minha vida, o que eu deixei de fazer que eu faria mais? Então, assim, é um momento de muita reflexão, que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o momento ideal para dizer eu te amo, o momento ideal que a gente vai realizar determinados sonhos. A vida não para, ela é aqui o tempo todo. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida como se a gente estivesse o tempo todo criando memórias para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena, eu olhar para trás e valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia com carinho, com amor, com bom humor, dar esse tom de olhar para uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui, e falar assim, eu vou lembrar disso daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma semana, e vou dizer, valeu a pena. Então, talvez a grande mensagem de redirecionar a vida, ou redimensionar, ressignificar, seja isso, a gente poder tá criando memórias boas. Ou para quando a gente ficar bem velhinho, ou para quando a gente se for. Porque quando a gente se for, que a gente deixe boas memórias. Então, assim, seja onde for, a gente tem que deixar a essência da gente, o carimbo da gente. É isso que fica. É isso que fica. Não tem outra coisa. Então, é a receitinha do bolo. O dom da gente. O dom da gente. Não tem autoestima que se construa em cima de coisas que não sejam verdadeiras, que é a essência da gente e os talentos e os dons que a gente já veio para cá. Senão a gente está aqui para evoluir. E evoluir através dos nossos talentos. Se você não faz isso, você nem cumpre a função que a vida te dá.